Bom, vamos então à segunda parte desse vídeo. Na verdade, a primeira parte, quando eu faço realmente a palheta. Primeira coisa, uma ideia geral do que vai ser esse contorno da palheta, né? Qual vai ser o formato da palheta. E uma das coisas que mais me importa é a furação dessa forma de segurar a palheta, né? Então, bora medir os espaços certos para não fazer uma furação aleatória só porque uma palheta tem que ter um furo. Ela tem que ter um furo no lugar certo, certo? Então, eu fiz a medição, que vocês vão ver aqui, na verdade, em relação ao braço, a distância do braço e a pegada, né, em relação à mão. Isso é quanto tem entre o dedão e o palmo da mão, né? Isso vai variar em relação à mão. Você pode fazer uma furação um pouco mais genérica, que contente um grupo de mãos, mas tem uma pequena variação, né? Já que eu estou fazendo, vou fazer uma especificamente para o meu tamanho. E a parte divertida. O brinquedo novo, serrar. O serrote que me permite fazer essas curvas mais facilmente. Eu comecei de uma forma mais segura, fazendo só as arestas maiores, para depois cortar os detalhes. Podem ver como essa curva. Eu poderia ter entrado naquela curva ali, mas quis fazer uma forma mais segura. Tem uma ideia geral. Revisando, vai caber no braço. Quantos centímetros tem uma diferença do braço? O espaço do buraco para poder entrar no dedão. E aí vamos aos ajustes. Essa é uma parte legal dessa serrote, né? Ele permite cortar de forma tão detalhada esses pequenos recortes, pequenas curvas. Agora bora decorar um pouco melhor esse braço, que tá batendo no meu bíceps, isso acaba machucando com o tempo. É coisa de ao longo do tempo começar a incomodar, mas não tem por que deixar. E aí, parte importante, ter tirado a rebarba, passar uma lixa. Primeiro uma lixa grossa, né? Uma lixa 60, 80, já que eu fiz com o serrote, sobra muita farpa, vamos tirar essas farpas maiores, para depois fazer um acabamento fino. Essa parte é interessante, né? Aproveitando sobras de madeira, ele ajuda a dar uma pressão maior sobre a lixa. Poderia ter usado outras ferramentas, mas essa foi no improviso, mas ajuda a não ter que ficar forçando com o dedo. Nessas beirinhas mais duras eu consigo imprimir uma pressão maior, usando aquele pedaço de madeira entre a lixa e a madeira. E com ele fininho eu consigo entrar nos detalhes melhores. Tipo isso aí. Tipo esse. Bom, lixa grossa passada. Essa é a ideia geral da palheta. Mas tá faltando algo, né? Bora arrumar esse foro. Bom, aqui eu usei uma broca chata, uma broca de 38 milímetros ou 1,5 se tiver em polegadas. Bom, agora bora acertar esse buraco também, porque ele não tem que ser redondo, ele tem que ser oval. Tem que ter um chanfro pro caimento da mão, justamente para entrar e ficar confortável enquanto você segura a madeira. Bom, obviamente, tem que rolar uma lixa também, né? Porque a gente não tem que enfiar a mão cheia de farpa. Mas é isso, mesmo processo. Lixa grossa, lixa fina. Isso. E aqui começa com coisas começam a dar errado. E eu vou deixar porque eu quero mostrar as coisas que acontecem quando a gente faz as coisas com pressa. E sempre preste atenção. Vocês veem que eu fiz a marcação, mas eu fiz a marcação no lado que eu trabalho, não no verso. E aí, obviamente, começam os problemas. Bom, como vocês vão ver, o lápis acaba ficando aparente no trabalho, e aí fica, no mínimo, esteticamente comprometido. Claro, você pode falar, Fred, é só lixar. Com certeza. Não fosse o fato de ter tentado começar já a parte de impermeabilização, fazendo um tratamento com óleo de linhaça. Aqui lancei um óleo de linhaça com solvente, um óleo de linhaça já preparado, é um sintético mais barato que o óleo de linhaça de pintura. E assim eu já ia solucionar o problema de preservação da madeira, ela dura muito mais tempo quando está hidratada. E dois, ela para de chupar a sua tinta quando você trabalha. Só que eu me antecipei, porque eu, na verdade, tinha outros planos para essa madeira, mas na hora eu tinha esquecido os planos para ela. E claro, com a impermeabilização de C sobre a grafite, torna muito mais difícil fazer o lixamento, ou um trabalho à toa que eu vou ter que fazer duas vezes de lixar e hidratar de novo. Não sendo suficiente, eu tive a ideia brilhante na semana seguinte de um acabamento cromático na palheta, fazendo um acabamento com uma tintura na pastilha palheta. E tinha esquecido completamente que eu tinha hidratado ela, então eu tive a dificuldade de fazer essa tintura absorver, se absorver da madeira, tive que tirar, tentei mais uma vez, foi quando eu lembrei que eu já tinha hidratado a madeira. E aí começa a lixar, e aí eu resolvi fazer o mais certo. Dar alguns passos atrás. Tá bonita, mas não estava funcional. Então o que a gente faz? Dá os passos devido atrás e começa de novo. Não tudo, mas vamos colocar de um ponto que eu possa recuperar ela sem ficar fazendo desastre em cima de desastre. E aí o acabamento dela final eu mostro no outro vídeo.